Crise, crise e crise. Praticamente todos os dias, esta manchete se repete em quase todos os jornais do país. A imprensa vem trabalhando com um pensamento único e repetitivo, um cenário onde não existe esperança e até quando surge uma notícia positiva, ela vem antes acompanhada das palavras, apesar da crise. Entre os órgãos de imprensa, praticamente não existe uma voz dissonante. O discurso único que vai da política à filosofia acaba criando uma espécie de gueto de informação, onde não há espaço para o contraditório. É um jornalismo do pensamento único, que corresponde a uma pauta única, como se jornalista escrevesse para jornalista, como se o público preferencial do jornalista fosse um outro jornalista. Ele dá aquela pauta como se fosse uma coisa lógica, verdadeira, e não tem contraditório, não tem resposta. A imprensa, ela está enredada nos fatos pura e simplesmente o tempo todo. São poucas as exceções daqueles jornalistas que vão à análise, né, e que vão ao fundamento daquilo que está acontecendo. E sempre temos essa discussão, e é sempre uma discussão muito boa, muito saudável, entre fórmula e criatividade, entre algo já pronto, a chamada receita de bolo, as opiniões dominantes e o que pode vir contra, o que pode gerar estranhamento. Achar esse equilíbrio é um desafio eterno. Segmentos sociais que não concordam com as notícias tentam remar contra a corrente e quase sempre são desqualificados pela mídia, um processo que pode gerar preconceito e acirrar conflitos. Este problema já foi detectado pelo ex-diretor do Escritório de Informações e Assuntos Regulatórios do governo norte-americano, Cass Sunstein. No livro Going to Extremes, ele alerta que grupos fechados tendem à radicalização e ao isolamento, comportamentos que são motivados muitas vezes pelo noticiário, que se transforma numa espécie de conjunto binário, onde uma parte alimenta o radicalismo da outra. Eu nunca vi um momento em que a vida social brasileira está tão envenenada de besteira, de disse-me-disse, de exacerbação dos piores preconceitos, quanto agora, quando deveria ser o contrário. E por que isso ocorre? Porque o contraditório ecoa no vazio. A imprensa hoje é a manifestação do egoísmo organizado, ou seja, são os interesses econômicos que comandam, não é? Quer dizer, são os especialistas, são os porta-vozes desses interesses. Eu também gostaria de ver mais, digamos, pautas alternativas, de ver pequenos grupos ocupando mais o horário nobre ou o espaço nobre nos jornais. Mas essa é uma equação que eu vejo como delicada. Deveria haver mais espaço, na minha opinião. Agora, como gerar esse espaço crescente dentro das grandes mídias, espaço crescente para as pautas desconhecidas, para as histórias desconhecidas, para os grupos que eventualmente não têm espaço para emitir opinião, é um exercício e tanto. Fugir do que é considerado o senso comum nem sempre é fácil. Os cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso foram duramente criticados porque decidiram fazer um show em Israel. Artistas contrários à ocupação da Palestina pregam um boicote cultural a Israel. Gil e Caetano enfrentaram as críticas e realizaram um show. Ao mesmo tempo, visitaram uma região controlada por militares israelenses e ocupada por palestinos, e se reuniram com o ex-presidente Shimon Peres, que defende o diálogo com os palestinos. Aliás, diálogo e respeito às diversidades são palavras simples que dissipam conflitos. A diversidade precisa ser empoderada, precisa ter potência para ser ouvida. E o grande problema hoje é escutar, é ouvir, não é mais falar. Viviane Mossé, você vai abrir hoje o debate como uma homenagem a você, porque hoje você está estreando na CBN, estreou na CBN um quadro só seu. Sim. Não é? Então, queremos nos juntar a essa homenagem e você vai fazer o primeiro comentário. Muitíssimo obrigada. Eu já adoro estar na CBN. Agora, um quadro específico, quando eu estou falando de gestão, né? Gestão de cidade, de empresa, de tudo, enfim, adorando. Mas esse debate, Diniz, é muito fundamental e pouca gente tem coragem de levá-lo adiante, né? Porque nós aqui também, de alguma maneira, estamos na imprensa. Então, assim, é como se você estivesse falando, existe um corporativismo, quero dizer. Quando você abre a boca, mas você está na imprensa, mas vocês agora estão aqui na televisão, estão falando isso, mas estão criticando a vocês mesmos, quer dizer,
não existe essa situação, né? Não existe esse lugar. Existe um país, existe um mundo vivendo conflitos gravíssimos, seríssimos e que alguns não passam por a nossa imprensa. Há pouco tempo, uma pesquisa feita, se não me engano, pelo Datafolha, publicada, na verdade, na Folha, enfim, não me lembro exatamente a origem. Comentamos na CBN, mas não me lembro a fonte, mas é uma fonte digna, que dizia o seguinte, que uma pesquisa mostra que a maior preocupação do ser humano em relação ao futuro é a instabilidade econômica mundial. Este é o principal ponto. O segundo é o terrorismo e o terceiro é o meio ambiente. No entanto, na América Latina, há a preocupação do meio ambiente, mas não há com a instabilidade econômica mundial. Eu falei, claro, isso não é notícia. Nós não temos uma notícia sobre o perigo da instabilidade econômica mundial, da situação da Europa, da situação dos Estados Unidos, da China e o que significa o Brasil ali. Então, a crise brasileira, ela é vista isoladamente. Ela não tem contexto. Mas espera aí, mas o papel da imprensa não é dar contexto a esse debate? Não há contexto. A gente tem os vilões, né? E os heróis não temos, inclusive. Nós não temos heróis. Você pode reparar que nesse debate não tem herói, só tem vilão. Então, existe um quadro em que a gente identifica meia dúzia de vilões, né? E a gente joga pedra nos vilões eternamente, como uma viseira, como se aquilo fosse o nosso único foco. Todas as matérias, todas as manchetes, todas, ou são a crise, ou, como você mesmo mostrou, apesar da crise. Então, a palavra crise está o tempo inteiro. O que eu acho que a imprensa, quando ela não localiza um problema maior, além de um problema cognitivo, intelectual grave, né? É partidário, é gueto, é sectário, mas além disso, a gente sai do nosso maior problema. Nós temos uma presidente que foi eleita, reeleita, no início do seu mandato. O que representa esse governo pode ser discutido eternamente, mas existe um fato. Nós temos alguém no governo e o país precisa caminhar. Esse caminhar do Brasil exige um diálogo mínimo com o governo. Independente do que eu acho desse governo, é o governo que está aí. É preciso um mínimo de articulação com esse governo. Essa articulação foi cortada. Qualquer palavra do governo é vista como parte do vilão. Então, isso é muito ruim. Eu que trabalho com educação, na ponta, faço um trabalho de ponta, vou aos municípios, já fui a todos os estados brasileiros, a pelo menos o município do interior, acompanho ganhos que a gente tem na educação e eu não vejo em nenhum lugar esses ganhos apontados. Porque se disser que tem ganho, você está dizendo que o governo tem ganho. Então, você nega um ganho real e concreto. Todo mundo sabe que ele está ali porque você não pode falar bem do governo, porque falar bem do governo é apontar coisas. Então, enfim, é um debate muito pobre. Simplista. Né? Simplista e que quem perde é o Brasil. O país, a nação e o povo brasileiro. É a gente que perde. Leonel, vou passar a palavra para a Sílvia. Nós dois somos os minoria aqui. Sílvia, como é que você vê essa questão, não é, com a sua experiência de jornalista? Por exemplo, a imprensa ontem, a mídia, ontem, segunda-feira, hoje, terça, o assunto, havia evidentemente uma certa alegria com a prisão do José Dirceu, não é? Quer dizer, era uma coisa triunfante. Quando ele foi preso a primeira vez, foi também uma coisa aberrante. Eu tenho a impressão que está faltando um senso trágico. Aquilo que os espanhóis têm de mais, nós temos de menos. Né? Senso trágico. É uma tragédia brasileira. Um rapaz bem dotado, inteligentíssimo, brilhante, que, sei lá, deu um mau passo. Ainda não está comprovado também. Isso nos diz respeito a todos nós, não só a ele ou ao seu partido. Não é? Então, como é que você vê essa situação? Bom, essa situação específica de Lava Jato, enfim, todas as coisas, eu acho que quer dizer, nesse caso especificamente, ainda mais esse caso da prisão do Dirceu, eu acho que está muito de acordo com toda a cobertura que foi feita desde o mensalão, na verdade, né? E não só a cobertura, é a cobertura com o tipo de ação que o judiciário tem proporcionado. Agora, sobretudo, com todas essas ações espalhafatosas e tal, isso é muito típico nosso, né? Essa coisa de você já chegar com a câmera junto, saber que eles vão ser presos sempre às 6 horas da manhã, o cara nem bem acordou e tudo, ou seja,
é o branco que está sendo preso, não é mais o negro, não é mais o traficante e tal, então é alguém de colarinho branco, alguém do poder, sempre, sobretudo sendo alguém desse esquema de poder. Como ela estava falando, qualquer coisa que se fale do governo, na verdade, se se fala positivamente, você está defendendo bandido, você está defendendo corrupto, né? Quando se levanta alguma questão em relação ao PT sobre coisas, sobre o próprio passado do partido e sobre coisas positivas que foram feitas ao longo desse período de governo, desses períodos todos, né, dos 2 mandatos do Lula e esse segundo, até o segundo da Dilma, significa que, quer dizer, você não pode ter esse contraditório, essa voz que diz assim, olha, atenção, está tudo errado, mas, no mínimo, mais a primeira vez que está se investigando, né? É a coisa que é notável isso, mas quando você fala isso, sempre vem uma contrapartida de dizer que você, então, está aderindo. Desqualificar, né? Exatamente. E agora, em relação à imprensa, isso é lamentável, mas, quer dizer, a imprensa deveria ser essa arena de debates, essa possibilidade, por mais que cada jornal tenha a sua linha editorial e tal, mas ela deveria proporcionar um debate que não proporciona, porque ela está, isso foi dito já há alguns anos numa reunião da NJ, né? Aliás, numa entrevista que foi dada pela Judite Brito, na época presidente da NJ, de que a imprensa tinha que agir como partido político já que a oposição não conseguia fazer o seu papel. Então, se é isso, você assume definitivamente. Eu só queria dizer uma coisa em relação às entrevistas que foram mostradas antes, né? Sobretudo na Chibin, dizer, mas como é que a gente faria isso? Como é que a gente poria essas outras vozes, que são vozes, inclusive, que não têm a ver exatamente com o que a gente está falando, né, da questão da política partidária ou da política institucional, mas dos movimentos sociais, de uma forma geral, que não tem outra forma de se expressar a não ser pelas mídias sociais que hoje existem e antes não existiam. Quer dizer, mal ou bem, as coisas estão um pouco melhor do que antes da internet, enfim. Mas, assim, é basicamente discutir a questão da democratização da comunicação. Isso você não pode passar ao largo dessa questão. Quer dizer, você pode até exigir que os jornais que restaram, que as redes de televisão, enfim, que a mídia institucionalizada tenha uma outra atitude, deveria ter, sobretudo rádio e TV, que são concessões, mas, fundamentalmente, você tem, para ter outras vozes, você tem que ter outros meios, né? outros canais. Não adianta, você não vai sair disso. E cada vez a gente tem menos, e cada vez menos gente trabalhando, demissões em massas sucessivas desde o ano passado, nos principais jornais, nas TVs também. Então, quer dizer, fica menos gente qualificada e mais submissa àquilo que é a orientação editorial, que se diz, para fazer isso, então vai ser feito. Então, sobretudo na política, especificamente falando, né? Na pequena política, né? Na política partidária e tal. É isso, quer dizer, você fica ao sabor do interesse dos acionistas e tal, e acaba fazendo esse tipo de cobertura. É profundamente lamentável, mas é o que a gente tem. É mais do mesmo, no fundo, né? Quer dizer, não é novidade, infelizmente. Mas sendo mais do mesmo, a gente tem que ficar em cima. Claro, com certeza. Leonel, como é que você vê todo esse quadro? Eu acho que o quadro é bastante interessante para a gente pensar algumas questões. Mas eu queria voltar a esse ponto que a professora Silvia se referiu sobre a questão da democratização da mídia. Porque eu acho que o governo do PT, ao longo desses últimos anos, contribuiu para esse quadro que a gente está vendo agora. Quando a gente olha recentemente, em junho, que saiu uma matéria no portal do UOL, né, que o governo dos últimos anos, por critérios técnicos, né, que aí esconde uma questão política, investiu 6 bilhões e 200 milhões em propaganda oficial na emissora que tem maior audiência no Brasil, está aí o resultado dessa política de conciliação, digamos assim, com esses setores que sempre, historicamente, atacaram os movimentos populares, os movimentos sociais. Né? Esse é o resultado que está aí, o resultado do pensamento único. Assim, essa é uma contradição política que o governo do PT agora está pagando um preço, né? Assim, o preço que foi o preço da conciliação. Né? Essa corrente majoritária, né? CBN, né? Construindo o Brasil Novo, que não é a rádio, mas é assim que se chama, pregou esse ponto de vista, né? Assim, por critérios técnicos, vamos distribuir as verbas assim. E esqueceu, né, o outro lado, a internet, as novas mídias, os movimentos sociais organizados, a imprensa contra-hegemônica, né? Enfim, e apoiou, né, assim, através dessas verbas, né, nesse projeto de conciliação, a grande imprensa que deu no que deu agora, né? Está pagando o preço, né? E aí tem muita gente rindo por outro lado, né? Dizendo, aí está bem feito por essa questão, né? Agora, do ponto de vista do jornalismo, realmente o jornalismo não está cumprindo, o jornalismo brasileiro não vem cumprindo com uma das suas funções básicas, né? Assim, aquela função que desde o século XIX
a sociedade, de certa maneira, nesse processo de democratização, né, nesse processo da democracia moderna do século XIX, atribuía ao jornalismo, que é o papel de mediação social, né, que é exatamente você saber... Poder moderador. Saber ouvir os diversos lados envolvidos numa determinada questão política, numa determinada questão social. O jornalismo brasileiro, com essa partidarização, né, atendeu a esse chamado, né, dos donos de jornal e resolveu fazer oposição ao governo. E esquece esse outro lado, né? Assim, realmente a gente tem essa marca de um viés negativo muito forte na imprensa. E isso é um tiro no pé na própria imprensa, porque as pessoas assim, não gostam, assim, o leitor comum de jornal, o telespectador, não gosta dessa pauta negativa. Ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Mas nós vamos discutir isso no próximo bloco. Fazemos agora um pequeno intervalo e o Observatório da Imprensa volta em instantes. Estamos de volta com a edição de hoje do Observatório da Imprensa, que discute a falta de diversidade de ideias na mídia nacional. Pela internet, o jornalista Carlos Castilho analisa o fenômeno. A uniformização da agenda da imprensa não apenas induz a opiniões equivocadas ou a visões falseadas da realidade, como ela pode ter consequências ainda mais graves. Essas consequências geralmente estão associadas ao processo de radicalização e de polarização das opiniões. Esse é um processo já bem estudado por psicólogos e sociólogos, e ele basicamente consiste no seguinte: quando as pessoas trocam ou recebem informações, essas informações, notícias, etc., elas têm duas consequências. Ou elas podem reforçar aquilo que as pessoas já pensam, o que acaba consolidando opiniões muitas vezes já distorcidas, o que consolida distorções ou visões parciais da realidade, ou elas refutam ou contradizem aquilo que a gente já pensa, o nosso mapa mental. A imprensa tem, nesse contexto, um papel muito importante, que é o de tentar mostrar para as pessoas como a percepção da realidade hoje é uma questão complexa. A imprensa até agora, por conta de todas as suas limitações tecnológicas, tinha poucas possibilidades de ampliar toda a diversidade de abordagens da realidade. Hoje, a situação ficou ainda pior, mais difícil abordar toda a complexidade. Portanto, o papel que se coloca hoje para a imprensa é deixar de ser uma apresentadora de produtos acabados em termos de formação de opinião pública para passar a recomendar opções. E quanto mais diversificadas forem essas recomendações, menor a possibilidade de que as pessoas desenvolvam opiniões radicais e polarizadas. Pois é, Viviane, o Carlos Castilho, que eu conheço já de algumas décadas, embora ele seja uma criança, ele toca num ponto importante. Quer dizer, hoje, com as facilidades tecnológicas, com a criatividade que nós desenvolvemos, né, hoje seria fácil você exercer esse papel, digamos, moderador, não é, de provocar com uma pauta inteligente. Você, inclusive, surpreendeu o leitor com coisas novas. Porque os leitores estão chateadíssimos, né? Mesma coisa todo dia. E hoje, com essa tecnologia toda, com essa inventividade toda, nós estamos indo para trás. Sabe o que é interessante? Quando a gente analisa, especialmente rede social, não a internet, que é algo muito maior, muito mais amplo, mas quando você analisa a rede social, você vê uma polarização clara, que eu costumo chamar de fascismo do bem, que é você defende uma coisa que você considera bem. Tudo bem, você tem todo o direito. Agora, se 500 pessoas, ou 1.000 pessoas, ou até 10.000 concordam com você, qualquer pessoa que discorda é apedrejada. Então, toda vez que alguém assume uma posição, dependendo do número de curtidas ou de apoio que aquilo ali tem, ele se torna uma verdade estabelecida e ninguém pode criticar. Então, nós temos as novas mídias que trazem a complexidade, mas o nosso posicionamento é polarizado nas novas mídias. As novas mídias desfizeram as antigas, quer dizer, não desfizeram a ponto de destruir, mas desfez uma estrutura muito hierarquizada e antiga e fixa que existia, né? Então, de lá para cá, a gente vê, especialmente na mídia impressa, que é quem mais sofre com isso, uma tentativa desesperada de se salvar.
ela não consegue copiar as novas mídias na fluidez, na leveza, na pluralidade. E ela resolve copiar exatamente o pior, que é a polarização. Então, a impressão que eu tenho é que, como a professora Silvia se referiu, nós temos um número de demissões grande, nós temos jovens recém-formados assumindo cargos que eram de jornalistas reconhecidos com uma formação mais sustentável, né, no sentido de mais capacitados para fazer aquele papel. E o que essa geração tem feito, eu não estou falando de jovem, porque é jovem, não. Geração no sentido de novas pessoas, podem ser mais velhos de idade, mas o que tem acontecido é transpor o que bomba na mídia para um jornal. E exatamente o contrário, né? Quer dizer, quando as pessoas dizem assim, as mídias vão acabar, a mídia impressa vai acabar, eu acho exatamente o contrário. A tendência da mídia impressa, não só impressa, da televisão e tal, que não são novas mídias, é se manter exatamente aumentando o grau de complexidade. Se as nossas mídias antigas analisassem com complexidade, elas seriam uma alternativa para as mídias sociais e ganhariam um novo espaço, né? Não, elas estão fazendo exatamente o oposto, elas estão copiando o pior e não estão dando essa complexidade. Eu não tenho dúvida que, com o tempo, as próprias mídias sociais vão ganhar a complexidade, porque é um sistema muito novo, né? Mas a imprensa está perdendo um espaço que ela já era dela, ela está abrindo mão desse único espaço. O que vai sobrar? Infelizmente, se acontecer dessa maneira, os leitores já não se interessam por essa polarização, isso só joga o jornal, a TV, para uma crise muito pior. Claro. Silvia, como é que você está vendo isso? Não sei se você viu o nosso último programa, semana passada, que nós entrevistamos o Sérgio Amado, presidente da seção brasileira da maior agência do mundo, né, de publicidade do mundo, onde ele o presidente mundial, defendem de que a mídia impressa é a única capaz de fixar marcas. Na mídia fragmentada de redes sociais e tal, você não vende uma marca ou uma ideia. Né? Não tão bem, pelo menos. Você vende fragmentos. Né? Isso é um problema. Agora, se a nossa mídia impressa ou tradicional está tentando imitar o que há de ruim na mídia digital, na nova mídia, aí ela perde os seus trunfos, né? Ou eu estou falando alguma coisa aqui? Não, eu acho que é exatamente isso. A imprensa não... Eu acho que os caras não sabem para onde é que vão. Fica muito barata voa nessa coisa. O que eu acho mais engraçado é que eles são os responsáveis pelo planejamento, não perdem o emprego, né? Claro. Bote um monte de gente, dança, mas assim, eles erram e depois... Mas eu me lembro de um colega que falava muito na época do Sarney e tal, falava dos ministros da Fazenda que planejavam, né? Botavam aqueles planos econômicos que davam tudo errado e depois ainda ganhavam dinheiro fazendo palestras dizendo como é que deu errado, né? Então, quer dizer, tem essas coisas, tem certas pessoas que nascem com sorte, deve ser isso, porque eles não perdem emprego, mas o resto todo vai perdendo. Eu realmente não consigo entender como que o jornal possa pensar em sobreviver se apenas copia o que há de pior e fica atrás de clique, porque fica macaqueando a internet. Jamais, a Folha foi quem inaugurou isso, que eu me lembre, com aquela história de tentar fazer o impresso, que na época ainda não tinha, né, versão online do jornal, quer dizer, não tinha versão digital dos jornais, então botava nas páginas impressas um fio assim que parecia que era um link de alguma coisa, então você tinha que ficar com o dedo assim procurando, uma coisa absolutamente ridícula, mas enfim, era um jornal moderno, né, porque a Folha sempre foi muito moderna e tal. Mas assim, agora, o que eu vejo é o seguinte, quando eu entrei em jornal, eu me lembro que havia toda uma preocupação de formação de leitores. O Globo, por exemplo, tinha os tais jogos da juventude, jogos estudantis, não sei, que eu achava uma bobagem, mas aí o editor de esporte falava, não, mas isso daí é para formar leitor, porque vem o garoto de 12 anos e tal, quer saber lá que o time dele ganhou, não sei o quê, e começa a ter o hábito da leitura, que também era passado de pai e tal. Hoje, o pessoal não lê mais nada nem na internet, mas no papel nem pensar. Então, não existe essa possibilidade. Eu acho que vai morrer por isso, fundamentalmente, porque você não cria novo público, nós vamos ficando velhos e vamos morrer um dia, lamentavelmente, e as pessoas que estão vindo atrás da gente não vão ter essa mídia como uma alternativa. Agora, eu nem diria tanto, francamente, eu acho que tem razão no sentido, quer dizer, eu não entendo de publicidade, mas imagino que seja ainda isso. Não sei se no futuro haverá uma outra possibilidade de se ganhar dinheiro com a internet e tal, mas assim, existe realmente, né, um problema de como se ganhar dinheiro fora da plataforma tradicional que é o impresso. O problema para mim,
É claro, esse é um problema de sobrevivência da empresa. Agora, independentemente disso, você poderia ler aquela edição num tablet, no celular, onde for, no seu computador. O problema é a substância daquilo. Pois é. Definitivamente, não tendo substância, não importa se é papel, se é internet, se é televisão, você não vai se interessar por aquilo. Né? Eu acho que o problema maior é esse. Não, e a repetição, não é? É. Porque a imprensa, ela tem que surpreender, não é? Ela é periódica, ela tem que surpreender. Mas se todo dia é o nhanhanhã, você não surpreende mais. Chega de crise, chega disso, chega daquilo. Grécia é muito longe. Ô, Diniz, vocês se lembram, nós todos nos lembramos, quando ser jornalista era uma dignidade extrema, era um pensador, era alguém que trazia um conteúdo. Então, o grande formador de opinião não era a celebridade, ou seja, aquela que aparece e desaparece. O grande formador de opinião era o jornalista, porque ele pensava profundamente. Como era bonito ser jornalista, né? Como era digno, era um intelectual o jornalista. Só que hoje, essa relação mudou muito, no sentido financeiro, né? Quer dizer, a gente passou a tratar isso de uma maneira supérflua, como se isso não fosse importante. Só que a gente está vendo a consequência disso no país, porque não é só a mídia que está sendo superficial. Nós, brasileiros, estamos nos tornando pessoas incapazes de ler qualquer coisa e discutir qualquer coisa. Então, isso é muito grave para um país, né? A gente fala de educação, mas educação não acontece na escola. Educação precisa que toda uma aldeia, é necessário que toda uma aldeia eduque para que uma criança seja educada. Então, se a própria imprensa trabalha com uma polarização tão rasa, como é que a gente vai educar as crianças nesse país? É bem difícil. A gente comentava antes, né, sobre a questão da história da imprensa, né, de se ter uma disciplina como essa, exatamente no papel de formação, né, dos jovens jornalistas que a gente está abordando aqui, né? Então, uma das questões quando a gente pensa a história da imprensa é exatamente esse vínculo histórico, né, que a imprensa tem em relação à questão da formação das populações. Mesmo esse projeto iluminista, né, do século XVIII, ou mesmo no século XIX, quando a imprensa se torna empresa jornalística, né, mas aí a gente tem um outro papel também, né, que o campo jornalístico se torna polarizado, né? De um lado, você tem as empresas jornalísticas que têm alguns princípios, né, o princípio máximo de qualquer empresa e a jornalística é o lucro, né, portanto, a notícia é colocada à venda no mercado, e do outro lado, esse novo, digamos assim, ator social que se forma, que são os jornalistas profissionais, a comunidade profissional de jornalistas que também tem os seus valores. Um desses valores, por exemplo, é essa questão de exercer o papel de mediação social, de mediador social. O outro é em busca da verdade, o outro é de informação, né, de qualidade, que de modo que você possa fazer a sociedade ter um melhor projeto político de escolha, né? Eu sei que tudo isso são princípios bastante idealistas no campo jornalístico, mas em disputa o tempo todo, né? E aí temos, assim, é óbvio que nessa disputa tem hora que um lado prevalece e tem hora que o outro lado prevalece. O que a gente está vendo aqui, né, assim, é aquele princípio, aqui que eu digo, né, na atual imprensa brasileira em 2015, né, é que assim, aquele princípio que rege esse polo, né, do jornalismo pensado como uma perspectiva econômica é que notícia boa para esse polo é notícia ruim. E aí tome de crise, tome de notícia ruim. Mas esse outro é o problema, né, assim, que esse modelo de jornalismo dá um tiro no pé, porque o telespectador, o leitor, se cansa desse modelo. Nessa empresa de telejornalismo, que é a maior do Brasil, tem um dado da semana passada, né, assim, que é muito interessante nessa questão da audiência. O programa de revista que vem depois da novela, das 9 ou das 10, teve uma audiência maior do que o jornal que sempre foi líder de audiência. E era um programa que não falava de crise, era um programa que falava das belezas de uma determinada ilha, que eu agora não me lembro qual, mas enfim, era uma pauta, digamos assim, positiva, enquanto que o telejornal, que já foi de maior audiência do país, era só pauta negativa, era só notícia ruim. O telespectador está cansando disso também, né, assim, porque não vê saída para essa crise, que de fato ela existe, né, assim, mas falta uma melhor análise para você entender a crise brasileira num contexto maior, né, num contexto mundial, na questão da economia da China, que era o nosso maior parceiro, né, nesse momento, nos últimos anos. Enfim, então essa ideia de que notícia ruim, né, é aquilo que faz vender jornal, faz aumentar a audiência, não está funcionando mais. Não. Vamos aproveitar, vamos fazer um breve intervalo, mais um, e o Observatório volta daqui a pouco.
O Observatório da Imprensa está de volta com a edição que discute o discurso uníssono da mídia e a consequente polarização de ideias. Eu queria fazer uma pergunta aos dois professores, porque a gente tem que pensar no futuro, o que vem por aí e que tipo de jornalista nós vamos nos substituir, ou vai nos substituir. Silvia, você, seu contato com o pessoal da UF, o FFF, como é que é? O que eles estão querendo? O que eles estão sentindo? Será que o que nós estamos falando aqui vai bater em alguma corda deles? Eu fico tentando o tempo todo bater nas cordas, né? Às vezes eu sou julgada às cordas na luta de boxe. Né? Enfim, não, mas eu não sei. Eu estou há 23 anos praticamente e muita coisa aconteceu nesse período, a internet no meio e essa modificação toda que houve. Eu sempre digo isso, acho que há uma dispersão muito grande entre os jovens e aí eu não acho que seja um problema, enfim, em qualquer área provavelmente isso ocorre. Então é difícil, as aulas hoje são diferentes do que eram antigamente e tal, mas assim, eu dou aula de um jeito bastante particular, assim, eu faço muito mais uma conversa do que outra coisa, nunca uso PowerPoint, só uso quando tem que mostrar alguma imagem, alguma coisa assim, mas acho que assim, existe uma parcela dos estudantes que está muito radicalizada, ficou muito claro isso nas manifestações de 2013, e aquele pessoal muito jovem que acha que sabe tudo, como é normal até, né, entre os jovens acharem que sabem tudo e acham que a gente que tem mais de 30, obviamente não se deve confiar, embora talvez eles nem saibam dessa música, enfim, mas porque não, né, não tem minimamente uma referência, mas é uma coisa assim, de praticamente vamos mudar o mundo na marra porque tem que ser assim e acabou. E falta substância. E é aquela velha história da militância estudantil que acaba deixando a sala de aula para poder fazer a militância e perde uma parcela importante da formação que é da universidade. E a outra parcela que tem, aí você tem uma variedade de pessoas, que alguns querem ainda trabalhar na grande imprensa, outros pensam em fazer seus próprios projetos e tal, e outros não sabem muito bem, diria que talvez a maioria não sabe muito bem por que está ali, né? Porque eu dou aula para o primeiro período, justamente, né? Tem muita gente que vem com, claro, né, com uma ideia do que seja o jornalismo e tal, mas que acaba se desfazendo no próprio correr do curso. E eu acho que, principalmente, quando começam a estagiar, eu acho uma coisa, eu gostaria de fazer essa pesquisa, estou pretendendo fazer, não sei se alguém está fazendo, mas é uma pesquisa importante saber como é que é o perfil do jornalista hoje, o jovem jornalista, porque o que eu tenho visto, mas aí é muito empírico ainda, de muita sensibilidade, quase intuitivo, por contatos assim, por ex-alunos, ou ainda alunos que estão estagiando, ou ex-alunos que recém foram contratados ou estão como trainees nas empresas. Quando eu digo as empresas é quase uma só, né? Mas enfim, é assim, uma rotatividade muito grande. O pessoal fica 1, 2 anos e vai fazer, não vai mudar de empresa, vai fazer outra coisa. Eu tenho vários alunos que estão fazendo direito, estão fazendo letras, tem um que está fazendo engenharia. Né? Agora você vê, tudo bem, a pessoa pode mudar de rumo, tudo, enfim. Mas antigamente não era assim, quer dizer, você tinha um projeto de ser jornalista e você ficava sendo jornalista. E agora o pessoal, por uma insatisfação mesmo, por aquela ideia de que você não é valorizado no mercado, você não tem um plano de carreira, enfim, você não tem uma perspectiva de ascensão profissional em termos, inclusive, salariais, não tem estabilidade, muito menos, tem uma instabilidade cada vez maior. E não tem um reconhecimento mesmo daquilo que você faz, porque você sente que aquele trabalho que você produz não tem muito interesse, não tem muita relevância política, social, enfim, não tem relevância para a sociedade. Você fica lá correndo atrás de cliques, um negócio lá do Google Analytics, que fica lá vendo quantos cliques foram dados na matéria XYZ para poder, então, se a tua matéria está sendo lida, bacana. Se não está sendo lida, não importa se a tua matéria é boa ou não, importa se ela está sendo lida, pode ser uma bobagem, e normalmente é uma bobagem, porque dar clique é bobagem. Então, assim, as pessoas que têm um pouco mais de coisa na cabeça estão deixando de querer fazer jornalismo, eu acho. Ou pelo menos o jornalismo que está exposto para elas hoje, né? Então, há uma possibilidade, eu acho que a gente aposta nisso lá no nosso curso mesmo. Então, assim, da perspectiva de você ter alternativas e tal, mas o grande problema é como você se sustenta. Claro. Tem algumas alternativas que estão sendo mais ou menos consolidadas atualmente, né, a pública, outras do gênero, mas por enquanto é uma coisa muito ainda incipiente, né, muito pequena, que não dá para dizer assim, faça isso e você será feliz. Imagina, até um aluno meu me perguntou uma vez, né, um cara que tinha concluído o direito, que aí concluiu o direito até por imposição familiar, mas queria outra coisa, queria fazer jornalismo. Me perguntou, eu vou ser feliz no jornalismo? Eu falei, essa pergunta
pergunta, eu não posso responder, porque é uma pergunta que eu não posso responder para ninguém, se eu vou ser feliz no jornalismo, da medicina, onde seja. Mas assim, ele é um excelente, é um brilhante rapaz e tal, que está concluindo o curso agora, só que ele já está no mestrado, já está no doutorado, até está entrando no doutorado de letras, porque ele se apaixonou pela semiótica. E pronto, ou seja, vamos fazer excelentes críticos de jornal, mas não vamos fazer jornalistas. Isso é que eu fico impressionado. Isso é péssimo. Pois é. Leonel, como é que é a sua experiência? Ouvindo a Sílvia, me ocorre... Eu lembro, quer dizer, eu não estudei jornalismo, mas eu lembro, muitas décadas atrás, havia em torno do jornalismo, uma certa mística, não é? Um templo de idealistas, utopistas, amargos, céticos, em suma, tudo era interessante, fascinante. Hoje deixou de ser. Será que isso tem alguma repercussão na cabeça dos jovens? Sim, eu não acredito assim que o jornalismo informativo é algo que está morto e enterrado, né? Apesar de, com a internet, com as mídias digitais, a gente tem essa preponderância da opinião em cima da informação, né? E aí, para o público entender o que é essa diferença entre informação e comunicação. Pegar um exemplo assim, bem do cotidiano, né? A gente pega, por exemplo, a temperatura da água do Rio de Janeiro, 20 graus, 22 graus. Essa é a informação. Qual é a temperatura da água? 20 graus. Né? É uma boa temperatura ou não é? Depende, né? Assim, eu acho extremamente fria essa água, mas a maioria dos turistas acha ótimo. Eu prefiro a água do Nordeste em torno de 27, 28 graus. A temperatura dessa água é boa ou não? A informação é essa, 27 graus. Se ela é boa ou não, já estou entrando, né, assim, na opinião sobre, né, assim, a questão da água. Então, com as mídias sociais, a gente tem esse grande embate entre opiniões, muitas vezes com essa perspectiva, como a Viviane falou, assim, de não tolerar a diferença. Eu acho que esse é o pior quadro que a gente vê nas mídias sociais, né? Assim, a gente não quer saber da diferença, né? Assim, de ouvir o diferente, de ouvir aquele que é o dissidente. A gente só quer ouvir a opinião do mesmo, né? Então, as mídias sociais tendem a reforçar isso e mesmo as grandes empresas de mídia, né? Por exemplo, o Google, volta e meia, assim, as pessoas denunciam exatamente o Google por causa disso, né? Que ele reforça essa ideia, né? Assim, de que na sua rede social só aparecem aqueles que concordam com você. Não a opinião divergente, o próprio Google já faz esse trabalho, né? Então, isso é um paradoxo, né? Porque nesse cenário de internet, de mídias sociais, né, de comunicação aberta, a gente está tendo esse direcionamento mesmo contra a vontade do internauta, mesmo contra a vontade daquela juventude que está ali, às vezes, fazendo esse papel de ativista, né? Mas eu acho, né, assim, quando a gente volta para a sala de aula para pensar nisso, né, assim, que a juventude ainda tem essa paixão pelo jornalismo. Não todo mundo, né, assim, mas os setores, assim, aqueles alunos, né, que são aqueles alunos que são engajados nesse projeto, né, assim, de que o jornalismo ainda é um espaço de luta política, de luta social e que ele tem uma contribuição importante a dar para a sociedade. Obviamente que muitos desses alunos vão entender, né, que talvez esse lugar não seja mais a empresa jornalística, porque mesmo sendo um campo em disputa, né, assim, de um lado esse campo ideológico, do outro lado esse campo econômico, que disputam as produções narrativas, né, do jornalismo, mesmo eles percebendo isso, né, assim, quando a gente explica, conversa, né, enfim, e traga um diálogo sobre essa questão, eles vão preferir fazer um jornalismo fora da grande imprensa, fora da mídia hegemônica. E aí vão trabalhar na internet com uma série de experiências interessantes nesse sentido, até de jornalismo investigativo, ou até simplesmente de divulgação daquilo que acontece na sua comunidade, daquilo que acontece no seu setor de trabalho. E é uma série de inovações que a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso, né? Mas, enfim, e até essa proposta também de autofinanciamento dessas inovações que você consegue pela internet, né? A famosa vaquinha eletrônica que muitos desses grupos conseguem se mobilizar nesse sentido. Né? Exatamente, né? Que a gente chama no nosso português aqui de vaquinha eletrônica, né? Mas eu acho que a juventude, né, assim, não está completamente descrente disso, não. E as manifestações de 2013, a gente viu esse papel, né, de ativista, né, midiático, de mediativismo, né? A gente tem até já essa nova denominação para exatamente demonstrar essa juventude
que vai para o embate com os grandes grupos de comunicação, né? Por quê? Porque os grandes grupos de comunicação, entre outras questões, né, de ter esquecido esse papel de mediação social, de achar que notícia boa é notícia ruim, né, esquece uma outra questão também que é fundamental, né? Assim, que o jornalismo ele tem que servir para o debate público. O jornalismo tem que ter um papel relevante ainda na esfera pública para que as pessoas tenham informação de qualidade, e esse é o problema, assim, não produzir informação de qualidade, mas produzir informação que quer, de certa maneira, direcionar o leitor, o telespectador, para um determinado viés de sociedade que a mídia quer impor. Viviane, sua experiência com as novas gerações, o que vem por aí? Eu acho que a gente está passando por um momento no mundo bastante interessante, que é a saída de um raciocínio em linha para um raciocínio em rede. O raciocínio em linha é o que meu avô chamava quando você abre uma picada na mata. Você pega uma enxada, não na mata no sentido ambiental, no mato, né? Você quer chegar até ali. Então você vai cavando, você não pode olhar para o lado, né? Você vai até lá. Aí eu digo, isso é uma tese de doutorado, né? Para chegar no fim, você não pode se distrair. Então, esse tipo de discurso vai desde a academia, a alta academia, até o discurso raso, que você fala, ela é do bem, ela é do mal. Né? O outro é bonito e o outro é feio. A gente sabe que beleza, certeza, todo mundo tem alguma, né? Loucura, inclusive. Mas o modo de raciocínio que a gente usou até agora, não. Hoje a gente tem uma sociedade que nos obriga a raciocinar de modo complexo. Todas as situações que a gente vive hoje, elas têm uma infinidade não, porque infinito é grande para isso, né? Mas uma variedade de questões envolvidas que, para você compreender aquele fenômeno, você tem que abrir essa possibilidade. O raciocínio complexo, né? O que acontece hoje é que nós temos as novas mídias que trazem essa complexidade, ou permitem essa complexidade. Mas o ser humano que usa essas novas mídias vem de uma educação que impôs um modelo linear. Então, olha que interessante. Eu posso entrar nas redes na internet e descobrir o que eu quiser. Inclusive, esses meninos, essas meninas que estão fazendo essas novas mídias. Eu posso ir onde eu quiser, eu posso ter mídia alternativa. Eu tenho o que eu quiser, de A a Z. Mas eu prefiro sentar, receber pela minha rede social as notícias do mundo. Eu não seleciono o que eu recebo e compartilho. Então, eu compartilho conteúdo sem qualidade dos meus amigos. E uma amiga me diz, sabe essa eleição que está acontecendo? Fulano vai ganhar. Eu falei, você está enganado. Viviane, todo mundo vota nele. Eu falei, todo mundo quem? O pessoal da rede social? São seus amigos, meu bem. São os seus amigos que votam nele, ou seja, quem pensa como você. Então, as pessoas leem o mundo a partir de amigos que pensam como ela. Isso leva a um radicalismo cada vez pior. Tenho a impressão, para finalizar, que a mudança no formato da internet, que hoje é muito polarizado nessas mídias dos amigos, na medida em que essa coisa se amplia, a gente vai ter uma sociedade complexa. Então, estou falando tudo isso para dizer, a imprensa está polarizada, mas não é só ela. Toda a sociedade está polarizada. Sim, mas não cabia a ela despolarizar. Exatamente. Ser o tal poder moderador. O que você acha? Quer dizer, o mediador, mas ser o moderador. Sim, eu acho que, assim, além de todas essas questões que a gente está abordando aqui, a imprensa trabalha muito com as fontes oficiais. A grande fonte sempre, né, assim, são as instituições públicas, a grande fonte sempre da imprensa. Não é à toa que quando um juiz dá uma determinada ordem de prisão, exatamente, né, assim, a matéria puxa, né, assim, qualquer matéria vai estar sempre puxando pela fala do juiz e não pelo advogado que vai reclamar, né, ou pelo próprio réu, né? Então, eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que ver, né? O segundo ponto que eu acho que também tem a ver com essa questão da fonte é que os movimentos sociais, quando olham para a grande imprensa também, já tem essa barreira, que acha que é o seguinte, né? A minha voz não vai ter repercussão aqui, portanto, né, assim, eu não vou lutar para ter visibilidade na grande imprensa. E eu acho que isso é um erro, né? Assim, cada vez mais eu acho que os movimentos sociais têm que criar não só criar suas próprias mídias, que é uma saída interessante, né? Estar presente na internet, nas redes sociais, mas disputar esse espaço na grande imprensa. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer aos nossos convidados, a professora da UFF, Silvia Moretson, a filósofa Viviane Mossé, o professor da PUC do Rio, Leonel Aguiar. Na próxima semana, vamos lembrar os 75 anos do assassinato de Leon Trotsky, com o primeiro programa de uma série sobre o líder bolchevique e suas ideias,
que revolucionaram o mundo. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.